Olá, donas FC, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro A Dona do Jogo. E olha, hoje nós vamos trazer uma mulher referência no futebol, que tem uma história inspiradora. É uma mulher que já tem muito tempo que eu queria trazer para cá, né? Já vou deixar aqui aberto uma dona da prancheta, Jéssica de Lima. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu agradeço, feliz. Já te deu certo, né? Nessas indas e vindas, nesse momento culminou da gente poder se encontrar e estou muito feliz, agradeço. Eu queria que você começasse falando quem é Jéssica por trás do futebol. Eu não consigo dissociar tanto assim da Jéssica que está no futebol. Talvez pelo tempo que eu estou atuando no meio esportivo, mas se a gente puder fazer algum tipo de divisão, eu tenho que entender que a menina sempre foi muito sonhadora, sempre não seguia as normas pré-estabelecidas, fui um referencial padrão feminino, sei as lutas e as situações que a gente viveu para ser do jeito que se é, até para entender quem se é, para poder conhecedora e dona de causa confirmar quem você é, mas eu sou uma pessoa muito tranquila no dia a dia. Eu falo que eu tenho 10% que eu falo muito sério, com muita profundidade, mas eu tenho 90% que eu falo muita besteira, muita besteira o tempo inteiro. É da resenha. É, da resenha. Mas, particularmente, sou uma pessoa de muita reflexão, tenho uma mente muito inquieta, eu brinco, eu sou muito caótica, tenho muita inquietação. Ao mesmo tempo, tenho muita paz naquilo que eu consigo entender de vida. Mas eu sou uma pessoa que busca e tem e quer cada dia mais ser uma pessoa boa, ser uma pessoa produtiva para a sociedade, uma pessoa boa para minha família, boa para mim. Trazendo agora um pouquinho para um assunto favorito das mulheres, futebol. A gente está vivendo um momento aqui no Brasil, né? Nesse momento que a gente está te entrevistando aqui, teremos um campeonato Série A1 com apenas duas mulheres em comandos técnicos daqui, a Fabi do Atlético Mineiro e a Rosana do Palmeiras. Você foi uma mulher que viveu um momento histórico dentro do Brasileirão Feminino, quando você chega com 6 mulheres, né, em comandos técnicos, mudaram a história. O que você acha que acontece? Você acha que falta confiança no trabalho da mulher, falta projetos de lideranças? O que explica, por exemplo, esse momento? Agora a gente está chegando à Série A1 com apenas duas mulheres, com 20 equipes e apenas duas mulheres, e a gente tem que lembrar que a gente está falando do futebol feminino. Se a gente abrir para o futebol, então a gente não tem nem referência, a gente tem uma apenas que trabalha na base, formação de atletas, mas de pressão profissional não temos ainda. No mundo também ainda está caótico, 22% apenas a FIFA no relatório de mulheres em comando técnico. E a sua visão está acontecendo, queria que você compartilhasse. Bom, eu acho que é multifatorial isso. Abrindo um adendo, fico muito feliz, são duas mulheres negras. As negras, elas têm menos acesso ainda, então tem duas e aí as duas são negras. Nesse momento que eu estou um pouco mais no momento sabático da minha vida, tem muita coisa que eu estou lendo e estou refletindo. E a gente está no movimento de união das treinadoras brasileiras, a gente está se reunindo uma vez por semana e discutindo e debatendo sobre o porquê. E isso foi uma das pautas que a gente entrou. Levamos duas vezes, a Júlia Barreira, que é uma pesquisadora da Unicamp. Então, um dos motivos que eu acredito, quando começa a haver dinheiro em determinado setor, antes não havia visibilidade, era mais os que tinham propósito para se trabalhar com aquilo. Quando se começa a ver um aumento de visibilidade, de dinheiro, de status, o que acontece? Os homens eles tendem a sair da base e começam a migrar para o masculino. Se você parar para pensar, a maioria das pessoas institucionais que estão nos cargos são homens. Então, a tendência é subir alguém da base. A própria Ferroviária aconteceu isso, trouxe, por mais que tinha um treinador antigo, que já foi do feminino, mas é da base do masculino e subiu para o feminino masculino. E você vê muitos profissionais, não só como treinador, mas de outras denominações, que eles falam, eu prefiro ir para o feminino, porque talvez no masculino eu não vou ter projeção, eu não vou chegar no masculino, mas no feminino os aumentos salariais da comissão. E isso nos causa muita tristeza, porque a própria Júlia Barreira ela trouxe um artigo em que colocava o currículo de uma mulher e de um homem, colocavam, aliás, todos os currículos e tiravam o gênero, né? E depois colocava os currículos para eles serem vistos e colocava nomes de homens ou de mulheres e de mulheres de homens. Eram currículos praticamente iguais, só trocavam o nome e contratavam os homens, sendo que o currículo era da mulher, entendeu? Simplesmente porque ele era homem. Então é uma estrutura que é difícil, a gente tem que combater. Eu combato essa estrutura desde quando eu jogo futebol. Essa é uma das questões. Na minha opinião, a treinadora mulher ela não perde nada em questões técnicas e táticas com os homens, nada, muito pelo contrário. Elas são extremamente estrategistas, todas estudiosas, ex-atletas, então
A grande maioria tem licença pró, a grande maioria jogou mais de 20 anos. E a grande maioria, você conversa com as treinadoras e cada é uma aula. Vê que, infelizmente, uma das situações que acontece é a questão pura e simples do machismo. Com o aumento desse investimento, os homens estão migrando, eles estão vindo e estão tirando cada vez mais espaço. Não sendo uma rivalidade, mas quando você ganhava lá um salário mínimo, vamos dizer assim, você não tinha tanta atração do público masculino no futebol feminino. E você acha que mulheres treinadoras são avaliadas de forma mais dura do que os homens? Não sei se de forma mais dura, mas eu tenho total certeza absoluta do que eu estou falando. Os critérios de avaliação são totalmente diferentes do masculino. As mulheres, elas são muito mais observadas pelo seu comportamento do que pelo seu resultado técnico, tático. Muito mais. Se eu, na beira do gramado, sou mais expansiva, se eu falo mais forte, olham muito mais para o nosso comportamento do que, na realidade, para a nossa capacidade técnica. Isso é consenso, e eu posso falar de consenso, que a gente tem um grupo com 18 treinadoras do Brasil, 99% sai de um clube não por resultado. Você fala palavrão? Fala. Lá na beira do campo também? Falo. Eu venho do contexto que não tem como eu ir para a China e não falar chinês. Eu até me policio, porque eu tenho uma filha e, infelizmente, às vezes acaba escapando. Uma coisa que é tão natural e normalizado no meio do futebol, palavrão, que às vezes você falar outro tipo de palavra, é uma palavra tão ofensiva assim, você ofende até muito mais do que você está falando palavrão, porque é muito mais a intencionalidade e a forma de você falar, talvez, do que a semântica da palavra. Você trouxe um assunto interessante, né, dessa reunião de treinadoras que vocês estão tendo. Eu considero isso fundamental mesmo. Mulher entende de mulher, e vocês sabem quais os desafios. Nessas conversas aí, vocês já chegaram a alguma conclusão, elaboraram quais caminhos para formar mulheres treinadoras aqui no Brasil? Esse movimento surgiu da nossa dificuldade em ter algo específico para nós treinadores. Para participar de cursos da CBF, tem licença Pro, né? Então eu fiz B, A e Pro. Fora todos os cursos que eu fiz, tudo é voltado ao masculino. E nós somos praticamente, em termos de quantidade, o primeiro movimento que mais tem treinadoras no futebol feminino brasileiro. A gente já teve lá atrás a Magali, a gente já teve a treinadora do Vasco, a gente teve a treinadora Cris da Sabesp, que era futsal. Mas eram momentos distintos e bem diferente como era a situação do futebol, né? Antes era aquela que cuidava do time inteiro, ela era dona do time inteiro, era dona da bola, era tudo, dona do jogo. Dona do jogo. Hoje a gente vê que não, a gente sabe que não. Então o que acontece? A gente entende que nós também unimos, primeiro, para identificar a treinadora brasileira e para a gente chegar nesse caminho de entender o que a gente precisa melhorar. Então algumas coisas a gente já entendeu. A gente já entendeu onde diagnosticou que a gente precisa melhorar sobre política de bastidor. A gente já entendeu e sabe que tem que ser mais estratégica fora do campo para lidar com o presidente, com o diretor, porque a mentalidade masculina ela é muito diferente da nossa. A gente entende de tática, de técnica, a gente sabe muito bem lidar com a vida feminina. A gente, como treinadora, não reduz a menina ao ciclo menstrual, ao comportamento dela, como a gente ouvia, mas é difícil trabalhar com mulher muito temperamental. Isso para nós não é um problema. O desafio para nós é os meandros dos bastidores, liderar uma comissão. Então a gente sabe nas nossas conversas que a liderança feminina na comissão, ela gera muita satisfação, tanto entre homens quanto mulheres. Porque uma coisa é você liderar mulheres jogadoras, vai levar ela pro jogo ou não. Não, ela ainda tem um certo, como é que ela não gosta de você, como é que tem uma questão com você, ela respeita, depois, você não vai me pôr pra jogar, não vai me convocar pro jogo. Agora imagina um auxiliar, mulher ou homem, que você não consiga levar da sua confiança, né? É raro, acho que o único caso no Brasil que consegue ter uma comissão há mais de 10 anos que eu conheço é a comissão da seleção brasileira principal, que os 4 estão há mais tempo, o resto nunca é sozinho. Então a gente percebe que a liderança feminina na comissão também, até com as próprias mulheres, infelizmente, a rivalidade feminina, então às vezes tem uma preparadora física, tem um auxiliar técnico que não aceita muito o que você, treinadora, fala, como homem também. Percebe 2 situações, ou é o ego de não aceitar, ou é a omissão e não querer ajudar. Eu percebo que por esse sistema é muito mais fácil o homem chegar, senteia desse jeito, ponto. Você sendo homem ou mulher, você respeita. Você sendo homem, a preparadora física, a preparadora de goleira, o auxiliar técnico, sendo homem, certo ou errado no que eu tô falando, não, você sente e respeita. Não tá falando. E a mulher dá muita liberdade de troca. É nosso. A gente não gosta de ser a dona de tudo o tempo todo, né? Então, liderança colaborativa. Exatamente. Né? A mulher, se ela tem um casamento heterossexual, ela quer que o homem
seja o pai, metade fazendo tudo, metade da casa, metade de tudo. A gente não quer ser a Mulher Maravilha o tempo inteiro. E o homem, ele é muito ditador, não todos, claro, não estou generalizando. Ele tem mais, foi construída essa imagem, e por si só a presença dele, ele falou, já está falado. Ou às vezes ele é uma pessoa que está aberta, mas a própria presença masculina já te faz. Será que eu contraponho ele? Será que eu contraria o posicionamento dele? Para a mulher é muito mais fácil eu contrariar o que você está falando. Você fala uma opinião para você, não, eu não concordo. Né? Você tem muito mais abertura e coragem para contrariar uma mulher do que um homem sentado aqui. É muito poucos que falam que contraria um homem. Você foi uma atleta, né, com toda uma trajetória aí em campo. Aí chega na Ferroviária, seu primeiro time, e aí assume esse papel, né, na Ferroviária, uma das equipes mais tradicionais do futebol feminino. Foi a única mulher na semifinal, foi simbólico. E aí você chega com a Luísa, que tem essa questão também da maternidade, você ser mãe, maternar e você, ao mesmo tempo, é um profissional no momento de muito holofote para aquilo que você estava fazendo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa jornada, porque você também fez história, que foi o período que você ficou na longevidade, né, dentro da Ferroviária, que não é comum no futebol em geral. A gente elogia bastante o masculino com o Abel, mas a gente tem que lembrar que o Abel, quem tem que dar o aval é o gestor. É a gestora. Se uma coisa que a Leila pode nos ensinar é que a gente não tem que ter vergonha de falar sobre o que nós somos e como nós chegamos. É muito comum, os homens adoram falar sobre eles, eles sentem essa segurança. Nesse quadro aqui, eu aprendi muito, porque eu olho e enxergo uma mulher como uma referência e às vezes eu falo, não, mas eu não fiz, você não tem ideia o quanto você inspirou. Nós conversamos aqui antes, compartilhei momentos que você, como uma profissional, como uma mulher do futebol e uma mãe, me inspirou enquanto uma mulher profissional do futebol, também mãe. E a gente não costuma falar sobre isso. O que esse período dentro da Ferroviária ensinou a Jéssica de Lima sobre processo e liderança? Eu chego no lugar, no momento, assim, a intenção maior pessoalmente era ser mãe. Eu saí da seleção sub-20 depois de um mês no Mundial. Minha filha está com uma semana, então a intenção realmente era ficar com a minha filha até o final do ano. Mas aí veio o convite da Ferroviária, um convite atraente. Era um lugar próximo da minha rede de apoio. Era um lugar que eu tinha familiares também, não muitos, mas tinha familiares. Eu conhecia a cidade. Porque para mim, Jéssica, hoje, para eu aceitar um lugar para eu ir, ele não é mais a Jéssica, né? É a minha família. Então, não é tão simples eu sair de um lugar para ir para o outro. Tem uma responsabilidade com o ser humano a partir do momento que a gente põe na vida. Então, aquilo me fez pensar muito. Eu já tinha tido outros convites enquanto estava na seleção brasileira, de times grandes também. Um deles foi o Kinder, vamos falar que na época ia disputar uma Libertadores, mas era longe. Então, eram outras questões. Eu estava na seleção, foquei no foco da seleção mesmo, sendo auxiliar. E aí eu resolvi aceitar, conversei com a minha esposa, a gente resolveu aceitar. Eu ia, num primeiro momento, sozinha, até ficar 2022. E depois, 2023, ela iria com a Luísa. Então, como era perto, todo final de semana, pós-jogo eu ia, ou ela vinha para lá. Quando eu cheguei na Ferroviária que estava começando ainda a fazer um trabalho com a base, até a minha ida para lá era para ajudar essa questão da base, porque eu era auxiliar da Sub-20. Eu chego com um lugar sem processo nenhum, a realidade é essa, não tinha muita vontade de fazer, mas não tinha nenhum processo, a gente contribuiu para trazer esses processos da maneira que eu podia. Até a própria equipe principal tinha muitas coisas que a gente conseguiu, graças a Deus, deixar um legado lá, que eu sei que foi um legado bom. E também ir para a Ferroviária, também, um dos motivos naquele momento, era também por eu ser mãe e ter um lugar que eu sabia que ia me respeitar como mulher e mãe. E isso realmente aconteceu. Era um período difícil, confesso para você. 2023 para mim foi um ano muito desafiador. Todo mundo vê, né, chegando na final, eu lá com a Luísa, toda feliz, mas eu literalmente eu chegava na Ferroviária 8 ou 9 horas da manhã, ou quando tinha treino de manhã, eu saí de lá às 5, 6 e meia da tarde. E a minha esposa fazia faculdade à noite, então 2023, várias vezes ela chegava e dava um prato de comida que ela dava dando para a Luísa para mim, eu já pegava a Luísa. Então aquele período eu ficava com a Luísa, então era meu período de mãe. Eu ia dormir lá bem tarde, porque eu ainda assisti o treino que a gente tinha feito e analisar o treino, que é sempre uma coisa que eu gosto de fazer no mesmo dia. Mas muitas vezes eu estava extremamente cansada, mas muito cansada de viajar, bater e voltar, e a criança, necessidade de você ali. Então, para me ter chegado à final até daquele ano, para mim foi uma coisa assim, mas me custou um pouco a saúde, porque eu não tinha mais tempo para treinar. Eu, Jéssica, para mim mesmo, eu não tinha, mas eu entendo que era uma parte da minha vida. Então, a gente trabalhou muito essa questão ali. Aí
aí a gente acabou, naquele momento de 23, tendo um sucesso, tendo muitas propostas de outros times para sair da Ferroviária. 2 clubes grandes, né, queriam, naquele momento, fizeram propostas para mim, propostas boas, até para ganhar mais do que eu ia ganhar na Ferroviária. Aí a Ferroviária faz uma contraproposta para mim de até 2026. Então a decisão também foi baseada numa questão familiar. Foi um marco também, né? Na modalidade, tanta longevidade para uma mulher em um cargo. Tudo foi pensado nisso. Ter uma mulher com um tempo maior no lugar que eu estava começando a fazer um trabalho de ajudar a contribuir. A Ferroviária sempre foi campeã. A Ferroviária sempre teve bons trabalhos, mas ali trazer e levar uma metodologia baseada em excelência, baseada em alto rendimento, cobrança de resultado, de métricas, de número. Então a gente começou a estabelecer isso. Então resolvi ficar nesse projeto a longo prazo. Então a gente conseguiu fazer um 2023 em que a gente não tinha mexido tanto na estrutura do time. Quase todas as meninas já estavam ou com pré-contrato ou já assinadas. E aí a gente vem com uma proposta, entra um pouco dentro da tática do jogo. Eu tenho um time que eu tenho que ser um pouquinho mais reativo. Eu tinha muitas jogadoras rápidas, tinha a Aline numa boa fase. Então ali a gente trouxe uma situação de um time compacto defensivamente, muito bom defensivamente, um time muito reativo. Quando chega 2024, eu penso que não é tão a cara da Ferroviária ser só reativo, ser só um time que defende, sai no contra-ataque ou busca só uma transição rápida. Então a gente começa a trabalhar um pouco mais na identidade, resgatar a identidade tática da própria Ferroviária, que é um jogo mais de organização ofensiva, um jogo com mais propostas, com mais estratégias ofensivas, ter a posse de bola, ter um pouco mais em que a Ferroviária, desde quando eu conheço, é uma Ferroviária que protagoniza o jogo. Os números me comprovavam isso, então a gente conseguiu fazer. Eu nunca fui uma treinadora de jogadora de trabalhar tanto tempo em organização ofensiva, então nossos números de 2024, a gente chegou praticamente em todas as semifinais, se tornou um time de organização ofensiva, um time com muita posse, com qualidade técnica, e ali aquela questão já tendo uma equipe mais próxima daquele que eu acredito, de jogo e de atletas, né? Tentando levar a identidade das atletas, aquele perfil. 2025 a gente tenta trazer um time qualificado também para todas as competições que a gente ia trabalhar, mas a gente percebeu nos estudos que a gente fia que a gente estava perdendo muitas situações de jogo de transição ofensiva, muitas situações que a gente poderia ter ganhado jogos em transição ofensiva, ou seja, em contra-ataque. Aí os estudos que a gente fez, a gente vamos tentar equilibrar o nosso time para que ele não seja só reativo de 2023, mas que ele também não seja só um time de organização ofensiva de 2024, falando sob o ponto de vista ofensivo. Defensiva, a gente tinha sido a melhor defesa nos 2 últimos anos, estávamos coesos em relação a isso. Quando chega 2025, a gente fala, a gente tem que ter, além de 2 sistemas de jogo diferentes, ter um equilíbrio entre saber contra-atacar bem, a leitura de contra-atacar bem e a leitura de ter uma posse com qualidade. Então começamos a iniciar um jogo ofensivo no 4-3-3. Defensivamente, a gente mantinha um bloco de 4-4-2, mudava talvez para 4-5-1, mas era 3 linhas defensivas, então não mudava tanto, não alterava tanto. Alterava bloco, vou marcar mais alto, médio ou baixo. E aí, 2025, a gente tenta trazer mais alternativas no sistema tático e começa a inserir um jogo com 3 zagueiros, um 3-5-2 e um 4-3-3. Então, muitos jogos, e talvez a única equipe que eu vi fazendo isso sistematicamente, era um time que tinha 2 propostas sem precisar tirar atleta. Então, eu puxava uma volante para trás, ou eu puxava uma lateral para trás, fazia um 3-5-2, um 3-4-3 ou um 3-2-5. A gente treinou tudo isso. E aí, a gente tentou 2025 ser um equilíbrio entre os dois. Começamos muito bem o brasileiro 2025, né? Chegamos a estar em primeiro até na 8ª rodada, se eu não me engano. E aí começa a bater paulista e brasileiro. Toda vez que começa a bater paulista e brasileiro, o time dá uma oscilada por causa da logística, é algo que já tinha externado já para a direção da Ferroviária. É difícil de solucionar, eu sei, mas algumas coisas eu acho que dá para solucionar. O jogo que a gente jogou com o Teranduba mesmo foi o dia inteiro viajando, joga à noite no outro dia, volta no outro dia, o dia inteiro. São 3 dias para você recuperar isso, tanto que 2 dias tinha o Paulista. E o Paulista, hoje em dia, não é o Paulista que eu jogava. O Paulista hoje, se pega um Palmeiras, ainda mais esse ano que mudou. Então, o Paulista hoje é um Palmeiras, daqui é o Corinthians. Então, nas minhas contas, esse ano, se a Ferroviária passasse para todas as semifinais, ia enfrentar o Corinthians quase 9 vezes, São Paulo quase 8 vezes, dando um exemplo aqui das equipes de São Paulo que jogam. Então é muito jogo do mesmo time, e só clássico. Ia haver um desgaste maior, porque São Paulo, Rio é 1 hora, não, a gente sempre tem 3 horas, 4 horas até São Paulo, porque a gente pegava São Paulo, então sabia que ia ter esse peso. Esse peso acabou impactando também um pouco na nossa campanha, onde começou o Paulista Brasileiro, que foi em maio, mas a gente começou a oscilar muito, mas também sabendo que a gente estava fazendo um processo de mudança. Para quê?
Porque como a gente percebeu nos anos anteriores que quando a gente chegava nas fases semifinais finais, talvez a gente não tinha tanto uma cartola debaixo da manga para poder combater um time que era tecnicamente melhor que você ou estava no melhor momento que você. Então a gente estava sendo muito igual nas fases decisivas. Eu falei assim, não, eu sou assim, eu erro de novo, mas não o mesmo erro. Eu perco de novo, mas não do mesmo jeito. Isso era como jogadora. A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Sempre foi assim, eu vou fazer alguma coisa diferente. Então eu estava trabalhando e isso ia oscilar o time, sabia? Era sabedora que isso ia oscilar. Porque de repente você está jogando num 4-3-3. Não é fácil isso. Você pega num jogo, você muda, traz um 3-5-2, um 4-3-3, ele vai oscilar. Às vezes vão sentir. Há uma mudança física, há uma mudança técnica, há uma mudança tática, há uma mudança de posicionamento. Às vezes você fica num posicionamento mais posicional, que era o 4-3-3, já no 3-5-2 era uma situação de mais mobilidade, as meias tinham que movimentar mais. Isso também trazia, mesmo treinado, nada como jogo é jogo. Aí chega um ciclo que você finaliza, fecha esse ciclo com a Ferroviária, acaba surpreendendo, né? Muita gente, porque a gente estava acompanhando de fato o seu trabalho, a gente até vendo com bons olhos essa questão da longevidade, porque uma coisa acho que do futebol, desde que eu me entendo como gente, é essa oscilação mesmo, em todos os clubes podem falar. Aí eu queria mudar um pouquinho, só porque teve uma imagem que foi uma imagem assim muito simbólica. Você com a Luísa na final de Campeonato Brasileiro. Aquela imagem para você, o que está por trás daquela imagem? Para a gente, eu já falei para muitas mulheres, nós inspiramos, foi muito bacana de falar assim, poxa, ela foi para o trabalho, levou a filha. Então, assim, dá para conciliar sim as coisas. Saindo do clichê daquela coisa de conciliar trabalho com maternidade, a gente não vai jamais falar sobre isso. Para a Jéssica, faz aquela imagem, você com a sua filha, com a final no Campeonato Brasileiro, e só você com certeza sabe toda essa trajetória. Nós da imprensa, a gente vai avaliar o que foi feito dentro de campo, mas a Jéssica, mulher, esposa, mãe, profissional, sabe o sentido daquilo ali. O que você pode falar para a gente sobre aquela imagem? Para mim é uma imagem muito simbólica, né? Em que você vê uma arena Corinthians, se não me engano, tinha batido recorde aquele dia lá de torcedores, né, na final. Poder, inacreditável falar isso, de poder uma mãe levar sua filha no trabalho grande, é um trabalho diferente, é um trabalho exposto, sim, mas não a gente volta ao selvagerismo, né? De levar ela, de ela sentir aquele momento junto comigo, era para mim também um lugar de, nossa, que legal, que oportunidade de estar podendo trazer ela aqui e ver. E de verdade, de muitas mães verem aquilo lá, tantas mulheres como você que trabalha na parte esportiva, de falar que a gente consegue ser mãe, ser esposa, ser mulher e ser uma profissional altamente qualificada, tecnicamente trabalhando com excelência, que uma coisa não dissocia a outra, que uma coisa não atrapalha a outra, muito pelo contrário, é um incentivo absurdo para a gente ser cada vez melhor. Então, ela também, a Luísa, vivenciar aquele lugar ali com maior naturalidade, porque para ela jogar futebol, ver mulher jogando, para ela é extremamente natural e como para gerações mais novas é totalmente mais natural do que foi para mim. Então, mostrar para as pessoas, para os homens jornalistas, para os torcedores. Eu lembro que eu estava andando no campo e ela estava andando no campo, né? Comigo ali. E veio o mascote do Corinthians, aquele grandão, sabe? Sim. E ela foi em direção a ele, porque ela, né? E tem até uma foto que eu achei muito bonita que tiraram lá na federação, até postou essa foto, se não me engano, que era o mosqueteiro. Mosqueteiro. Sim, e a Luísa, que estava com o uniforme da Ferroviária, indo em direção a ele, assim. Então, um dos eu maiores... te entendo, tá, Luísa? Porque eu também sou uma adulta que não pode. Eu tenho esse problema. Eu não posso ver mascote. Eu fui pra Disney, eu não ligo para os personagens da Disney. Mas mascote do time, eu acho todos muito fofinhos. Ela ficou apaixonada por ele, ficou um pouquinho com medo, porque ele era muito grande, assim, mas ela queria ficar perto dele. E acho que aquela foto simbolizou muito que dentro daquele mascote é a grandeza do futebol, ele era enorme, com a simplicidade e a ingenuidade de uma criança, então ele recepcionando ela com o maior carinho do mundo, que ele se ajoelhou para recepcionar ela. Então, para mim, aquela foto também reproduziu muito do que nós mulheres hoje, nesse momento da minha vida como treinadora, a gente consegue fazer e mudar, impactar algumas vidas, assim, inspirar algumas vidas, assim. Eu tenho total certeza disso. Como já ouvi muitos relatos de pessoas que sabem o quanto isso
ajuda ela a ter um pouquinho mais até de argumento dentro do próprio trabalho para validar aquilo. Só para pegar esse gancho, a gente já está chegando, infelizmente, no finalzinho. Nós temos mudanças significativas para as mulheres no futebol, e aí você, como foi atleta, e agora nessa nova jornada como uma técnica, não sei, quem sabe um dia futuramente uma gestora de um grande clube, só acho que deve, tá? Mas como é que você viu essas mudanças, essas alterações à FIFA agora? Uma mulher tem essa possibilidade, que no seu caso você teve sua esposa que gerou, mas tem algumas atletas que querem, né, ter essa oportunidade. A gente está vendo a Kathleen dos Santos, que virou mamãe recentemente, a Solly James também, que treinou aqui, espelhou bastante. E aí vem a FIFA trazendo essa questão que a gente sabe também como é que foi tudo construído com mulheres e jogadores também que levou isso, essa necessidade. E agora, recentemente, aqui no futebol, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou um novo calendário, e uma surpresa que eu falo que de todas as mudanças foi o que realmente fez o meu coração vibrar, que é essa possibilidade de uma mãe lactante poder levar, não só poder, mas a CBF custear para que essa mãe possa levar o filho. Mas uma coisa muito pessoal assim para mim, porque eu trabalhando no futebol, cobertura de futebol feminino, eu estava amamentando também, e queria muito, se eu não fosse uma mídia independente, mas se eu trabalhasse em uma empresa e que pudesse me proporcionar isso, porque com certeza é claro que a gente vai fazer um trabalho menos qualificado porque o filho está longe, porque nós somos mulheres, então nós somos fortes mesmo. Nós somos. Temos essa estrutura mental, especialmente. Mas como é que você tem visto esses avanços? Bom, primeira coisa, eu acho que o que rompe foi a hipocrisia de falar que é humano, de algumas denominações e algumas práticas de instituições de clube falar que trabalha com a humanidade, que respeita as mulheres, assim, que respeita a mãe. É muito bonito no discurso, na frase institucional, quando você entra numa empresa, é o lema, missão, valores, isso é a coisa mais linda que tem, mais fácil de você pegar. Você vai lá no ChatGPT, você pega um monte. Na prática, de você colocar na prática a humanização das coisas, e eu tenho exemplos enormes da minha vida enquanto futebol, a hora de você ter que humanizar uma mãe, uma mulher, ou quando você tem que humanizar uma decisão difícil. Vou dar um exemplo, para entrar dentro disso, uma hipocrisia. Quando chega uma atleta que quer continuar, que já aconteceu várias vezes, quer continuar comigo na ferroviária, eu tenho que falar para ela o porquê que não vai dar para ela continuar, eu não posso falar assim, ó, não dá mais e tchau. Eu tenho que humanizar. Então, eu não posso falar que eu trabalho humano. Eu sou mulher, eu tenho um trabalho humano, meu trabalho, eu respeito as mulheres. Só que na hora de desligar da atleta, eu pego e falo assim, não quero mais você, porque não quero mais você. Até porque a gente não é assim, a gente precisa de uma resposta. Por mais que você trabalhe numa empresa, por mais que, por exemplo, você precisa de uma resposta, precisa ser humano. Então, senão sua fala fica distante da sua prática, né? Como muitos clubes, às vezes, usam a bandeira política da mulher. Usa a mulher, isso para mim, ela tá usando a mulher para falar que eu apoio as mulheres, mas as práticas... Tenho nada contra as mulheres, estou até uma em casa, tenho até mãe. Mais ou menos eu isso. adoro usar isso. Então, para mim, foi a primeira completa ruptura da hipocrisia. Quando a CBF, mas quando a CBF, mediante obedecendo às questões da FIFA, e a própria FIFA fala assim, não, a gente te apoia você realmente ser mulher, ao ponto de, se você for e tiver que levar seu filho, a gente custeia. E um momento assim simbólico na CBF, porque nós temos lá uma Aline Pellegrino, que quem é do meio do futebol já dispensa comentários, como uma gestora, foi ex-atleta também, e aí a gente pega uma vice-presidente, primeira vez na história, a CBF não tinha uma vice-presidente, Michele Ramalho, também a única mulher presidente de uma federação, e aí tem a Cris Gambaré também, que hoje, pelo que a gente consegue ver, ela tem essa liberdade de poder implementar o seu trabalho, aquilo que ela já vinha fazendo no clube, porque não é só você colocar as mulheres na liderança. Eu falo que é muito legal, muito bacana você colocar o cargo. Mas a autonomia. É a hipocrisia que eu falo. Eu tenho lá a cota, eu tenho lá, coloco, jogo lá para falar que eu tenho, mas e as ações de verdade. Mas mesmo assim, ainda dentro de todas essas mulheres que eu acredito que fizeram acontecer e fizeram a coisa ser diferente, ainda assim a gente precisa do apoio masculino que foi o presidente. O presidente Sim. não aceita, o Samir, que eu acho que ele tem uma mentalidade mais, e está comprovado isso na ação que ele teve, se ele teve esse olhar de falar, vamos fazer isso daí para as mulheres, então a gente tem também, porque aqui a gente não quer fazer divisão de homem e mulheres, a gente tem de machismo, mas tem todas essas mulheres levando lá para ele, porque você pode trabalhar num lugar em que tem muitas mulheres trabalhando, e geralmente o gestor e o diretor, ou o presidente, ele é homem, o que manda ele é homem, mas você pode levar tudo lá para ele. Ele fala, não, ele pode ser machista ainda trabalhando com um monte de mulher, porque isso as
às vezes usa como uma coisa bandeira ideológica, né? Então, ainda assim, precisou o Samir atender Sim. uma reivindicação, talvez, ou simplesmente acompanhar o que a FIFA preconiza agora. Tem muitas atletas que deixaram de ser mães, eu sei, por conta disso. Ah, mas não tem tantas. Não tem porque eu trabalho, eu não trabalho. Então, vai haver muito mais mães a partir de agora. Muitas que eu conversei aqui nesse quadro mesmo trouxeram essa questão. Uma delas, a Valesca do vôlei, e uma mulher que ganhou tudo possível, né, no vôlei, e ela falou que ela tinha um desejo muito grande de ser mãe, mas por conta, né, da rotina dela, não existia essa possibilidade. Ela falar, vou tirar um período, não existia uma licença maternidade, uma coisa básica para qualquer profissional. Você muda seu corpo, sua vida, sua cabeça. Jéssica, tudo que é bom dura pouco. Eu nem sei quantos minutos, né, a gente passou aqui falando. Se fosse contabilizar com o que a gente conversou antes, Nossa, né? é É muito verdade. bacana. Eu falo que esse quadro e as entrevistas que eu tenho com mulheres é sempre uma oportunidade muito grande de aprendizado para mim. Queria te agradecer pela gentileza de você estar aqui no seu momento sossegado e estar recebendo aqui a nossa equipe do Danas FC. Te desejar muito, muito sucesso em sua nova jornada. Eu nem perguntei para onde você vai, o que, que você está fazendo, essas coisas clichê, porque eu tenho uma certeza que vai ser coisa muito boa, porque a gente conhece e vai acompanhando mesmo de longe o seu trabalho importante, necessário para poder inspirar muitas mulheres do futebol ou fora dele. Queria que você deixasse sua mensagem aí final para os nossos telespectadores do Donas FC. Tem que agradecer, né? Quando a gente fala que a gente gosta, a gente acaba cedendo mesmo indo longe. Mas eu tô aqui, não tá me tirando da minha folga, não. Para mim é um super prazer ser puder. Eu contribuo aqui em outros momentos, em outras oportunidades, para falar de algo que eu acho que a gente tem um propósito muito maior do que a gente acredita que estejamos fazer. Muito obrigada para vocês que acompanharam a gente aqui. Continue seguindo o Donas FC. Tudo sobre o futebol feminino, sobre essas lideranças incríveis que a gente traz aqui para poder inspirar você que está aí do outro lado. E até o próximo episódio da Dona do Jogo.